Bom, no vídeo de hoje eu quero falar aqui sobre essa possibilidade de reforma nas Laranjeiras, onde eu quero mostrar nesse vídeo tanto a reforma, no caso do estádio, que poderia ocorrer por parte do Fluminense, que não é um projeto de hoje, tá? Desde 2015, 2016, vem se falando nessa possibilidade e que tem uma novidade interessante nessa última semana, que poderia então retomar as negociações e tratativas para uma reforma nas Laranjeiras. Quero trazer todo esse projeto no passado e essas atualizações recentes também aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal caso você goste de conteúdos como esse. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e que nós trazemos projetos então de reformas de estádios, centro de treinamentos, infraestrutura do clube e também projetos espalhados pelo Brasil. Inclusive aqui já trouxemos tanto esse do Fluminense quanto também do novo centro de treinamentos, que quando terminar aqui esse vídeo eu deixo na tela final para vocês, beleza? Bom, então o estádio das Laranjeiras é o berço do futebol nacional, que localizado então na sede do Fluminense, foi o palco do primeiro jogo da seleção brasileira em um amistoso lá em 1914, tá? Contra os ingleses Exeter City, e os brasileiros venceram então por 2-0, e o estádio tricolor então disputou partidas até o ano de 2003, totalizando mais de 842 jogos no estádio, que recebia então até treinos, coletivas de imprensa e toda a preparação dos jogadores do Fluminense até 2016, quando foi então inaugurado o CT da Barra da Tijuca, que eu já trouxe vídeo aqui no canal. Inclusive, quando terminar aqui, eu deixo como sugestão para vocês, para ver como que ficou, esse novo CT, onde o Fluminense tem mandado seus treinos coletivos e tudo mais. Bom, antes de dar uma sequência, tem um recado aqui, do grupo VIP do Alex Dicas, que você pode entrar e fazer parte hoje mesmo para ter dicas de várias apostas como essa, que eu vou deixar aqui na tela. Esse meio de semana teve várias partidas de eliminatórias do futebol europeu e ótimas cotações, Você apostando valores baixos, igual foi aqui, no grupo VIP, R$20, 30, 15, que você tem uma boa possibilidade de retorno. Então, para você fazer parte hoje mesmo do grupo VIP, lá no Alex Dicas, o link vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, fala que veio aqui pelo Gustavo, pelo canal Futebol Team, que você então vai ter um desconto nessa sua assinatura mensal. Corra lá, os links estão aqui embaixo para vocês. Bom, então justamente visando isso, uma possibilidade de ampliação no estádio das Laranjeiras, que fez vários jogos do Fluminense na sua história, no estádio, e que infelizmente tinha uma capacidade recente, nas últimas partidas que o clube fez, de apenas 8 mil torcedores, muito longe daqueles 25 mil torcedores que chegou a ter na sua ampliação lá nos anos 20. E assim, teve então esse projeto lá de 2016, que eu vou deixar aqui para vocês na tela, onde o grupo exibiu, no caso, a reforma nas Laranjeiras, reforçando o lado apolítico, e pede também apoio aos candidatos do Fluminense, onde teve então esse projeto lá de 2019, onde estava ainda em fase final para ser apresentado a órgãos competentes, E essa obra de revitalização duraria cerca de um ano e teria um custo estimado na casa de 50 milhões a 100 milhões de reais. E lembrando, esse estádio então lá na época teria esse custo e uma capacidade na casa dos 15 mil torcedores, onde o grupo Laranjeiras XX1, que seria como 21, composto por sócios, conselheiros e torcedores do Fluminense, apresentou então detalhes desse projeto de reforma do estádio, que teria essa capacidade próxima da casa dos 15 mil torcedores, no modelo arquibancada raiz e o estilo também de alçapão, Construção teria ainda também um prédio de administração do clube, e enfim, onde poderia ser, no caso, essa sede do clube, como era antigamente, e também um museu, foram conformadas então no projeto. E a novidade ficou por conta dessas imagens, que foram realmente um sucesso na época e muito aprovado pela torcida para ter essa reforma então nas Laranjeiras. Que lembrando, naquela época então o Fluminense tentava e conseguiu, junto com o Flamengo, de conseguir essa parceria para administrar o Maracanã, que no caso não teria uma mudança, até porque o Fluminense faria algumas partidas com um público maior, com uma demanda maior nos jogos no Maracanã, e em partidas ali que não teriam um grande apelo e tudo mais, jogos da categoria de base, no estádio então de revitalizado nas Laranjeiras, que teria essa capacidade pequena, para 15 mil torcedores, mas que seria um grande avanço, até mesmo reformando o patrimônio histórico do clube. Bom, e o que aconteceu então com esse projeto? Que eu vou citar aqui então alguns dos detalhes lá da época. Onde assim, as Laranjeiras, como ela é tombada, o grupo ao avaliar essa situação, chegou à conclusão que o melhor realmente era essa reforma, que no caso foi formado em 2017, passou a avaliar uma série de sugestões dadas desde 2003, que foi quando teve a última partida oficial do Fluminense no estádio. E o projeto foi levado em 2018 ao presidente, que era o Pedro Abad, que informou que o clube não tinha recursos para tocá-lo, mas deu aval para o grupo avançar com essa ideia. Uma solução encontrada foi assinar um termo de cooperação
com o Instituto Cidadania Tricolor, uma associação sem fins lucrativos. E com essa autorização oficial por parte do clube, o grupo ficaria responsável por captar dinheiro para o projeto, contrataria escritórios de engenharia e arquitetura para a elaboração do mesmo e representaria o clube nas negociações. E desde então, reuniões foram feitas com órgãos competentes e também possíveis investidores por conta desse projeto, e infelizmente aí teve a eleição e acabou ficando um cenário indefinido político dentro do clube e o projeto diminuiu o ritmo, né, aguardando então um novo presidente, onde até o Diogo Bueno falou um pouco sobre isso, que era um dos responsáveis na época, disse o seguinte: a gente seria irresponsável de fazer sem ter a definição da situação do clube e o novo presidente terá de tomar essa decisão. Se o clube quiser tocar e ser o protagonista, não tem problema. O que queremos é a reforma então das Laranjeiras, afirmou então o Diego em entrevista na época. Bom, somente para essa iniciativa, né, do projeto, o Fluminense não iria gastar nada e, no caso, esse grupo faria todo um levantamento juntamente com conselheiros, sócios e também torcedores, onde a expectativa era de arrecadar R$1 milhão nessa viabilização da primeira fase. E 75% do valor foi captado, ou seja, 750 mil, só que ainda não tinham sido depositados justamente por conta dessa indefinição para a eleição, né, que teria no clube, e infelizmente não foi um passo que tomou adiante, que seria uma pena, foi uma pena realmente, porque talvez se tivesse mais um período ali, poderia ter saído do papel essa ideia. Eu quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários. Bom, por quê, né? Quais foram os motivos que não pôde ter essa reforma então nas Laranjeiras? Que é difícil até de se explicar, mas resumindo muito, né, aqui para vocês. Como o estádio das Laranjeiras é um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de mudança radical só seria possível por conta de um projeto que justificasse a reforma. E mesmo assim, causaria uma grande burocracia por parte dos órgãos públicos que cuidariam dessa parte, resumindo muito bem o que é o Brasil, né? Porque o estádio teria que ser tombado para a construção de algo maior e melhor, e a estrutura das Laranjeiras é muito antiga, né? É de 1914. E por conta de diversas reformas, acabou perdendo muitos lugares, principalmente, né, para dar acesso às ruas próximas do bairro das Laranjeiras. E enfim, é uma pena essa matéria aqui que eu deixei para vocês lá do portal Netflu, falando um pouco então por que essa reforma não foi adiante, justamente por ser um patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, teria uma burocracia gigantesca, mesmo com podendo, né, ter uma reforma bem interessante, como foi essa que eu deixei aqui no vídeo. Bom, hoje tivemos algumas atualizações que já davam alguns indícios de possibilidade de reforma que aconteceu em julho de 2023, onde eu vou deixar essa matéria do portal Lance que trouxe, né, que o Fluminense firmou um compromisso de revitalização das Laranjeiras junto com um escritório de arquitetura Alpiacas, acho que é isso, e espera poder realizar jogos oficiais no estádios que, lembrando, né, teriam uma capacidade para um pouco mais de 7 mil espectadores, e o Mário Bittencourt, que é o atual presidente do clube, afirmou que o projeto é dentro da possibilidade do Fluminense e vibrou, né, por poder dar esse presente aos torcedores, que no caso ele falou o seguinte: estou muito feliz com esse avanço e é um sonho da torcida, e o mais importante é ser um projeto pé no chão. Não adiantava ter a ilusão de criar uma obra grandiosa que não possa ser feita. O importante é respeitar as leis, saber o que pode ser feito e oferecer um local com segurança para o torcedor. Foi um processo transparente e me sinto honrado em dar mais esse presente, né, para o Fluminense. Então, já o Mário Bittencourt falando em tom de vitória, em julho de 2023 desse ano, que teria sim essa reforma e revitalização nas Laranjeiras, onde finalmente tivemos algumas atualizações nesse mês de outubro. Bom, onde assim tem interferência do rival, do Vasco, que conseguiu então esse potencial construtivo e uma aprovação por parte do governo do estado do Rio de Janeiro para a construção do seu estádio. Só que, como o Fluminense começou essas conversas e está ainda no início para a reforma nas Laranjeiras, pode acabar sendo um potencial de ter um avanço aí nessa reforma das Laranjeiras, onde o portal Lance apurou que o Fluminense está em negociações com a Prefeitura do Rio para reformar as Laranjeiras através do potencial construtivo do estádio. E as conversas estão em estágio inicial, mas seguiria os moldes do apresentado pelo Vasco em relação a São Januário, né? Ou seja, no caso, esse potencial construtivo seria o seguinte: a área no qual está a Laranjeiras poderia ser construída 2 vezes do que vai demandar o projeto. E esse outro potencial construtivo que teria, né, por exemplo, está usando uma vez. Esse 2 poderia ser negociado com uma outra empresa, como o Vasco vai fazer em relação ao São Januário, que pode então construir uma outra área. Por exemplo, no caso o Vasco vai vender para uma empresa que vai construir uma obra na Barra da Tijuca. E aí você poderia construir 2 vezes a mais, seria muito bom para a empresa e para o Vasco,
e no caso o Vasco não teria que gastar nada, vai receber quase 500 milhões de reais. E o Fluminense poderia fazer isso mesmo, não sei se os valores seriam também próximos disso, de 500 milhões de reais, mas mesmo que seja um potencial construtivo menor, vamos colocar ali metade, 250 milhões, 150 milhões que seja, certamente já seria um valor bem bacana para até mesmo, quem sabe, ter essa reforma um pouco mais grandiosa, como disse lá o Mário Bittencourt em julho de 2023, que não esperaria algo muito grande, algo próximo dos 7 a 8 mil torcedores, que seria meio que a manutenção do estádio atual, só que tendo algumas reformas pontuais que quem sabe não poderia ficar parecido com aquelas imagens que eu deixei para vocês do projeto então das Laranjeiras do século 21, que foi apresentado então pelo grupo em 2019. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre esse projeto aqui das Laranjeiras. Quem vai estar aqui embaixo também é o link do grupo VIP do Alex Dicas, e também não se esqueça de conferir esse vídeo onde eu falo sobre o CT do Fluminense, como que ficou, vai lá dar uma olhada, que está muito bacana as reformas recentes que ocorreram e esse projeto então um pouco mais detalhado da época do estádio, né, do Fluminense, das Laranjeiras, porque que não saiu do papel, muito mais atualizações, bem completo, tá aqui para vocês. E também do Vasco, se você quiser ver recentemente, eu trouxe um vídeo aqui falando sobre esse projeto de São Januário e como que isso beneficia, né, também o Fluminense, tá tudo aqui na tela. Valeu!